Antônia lutava há 5 anos para ser reconhecida como esposa do artista, o que também a torna herdeira dele. É a primeira vez que ela fala na TV sobre este assunto desde a última decisão da Justiça no mês passado, que foi a favor de Antônia. Como era a sua relação com as filhas dele? De respeito, Eu era mais amiga da mais velha, assim, porque a mais velha morava fora, então eu vinha sempre, ficava muito aqui. E aí a gente se dava melhor, assim, com a outra filha. Nunca tive nenhum problema com elas, não. Mas depois da morte do pai, o comportamento delas teria mudado. Eu vejo aí coisas assim, inadmissíveis que assim, trata-se de machismo por parte de mulheres, né? Pode ser que seja preconceito pela minha origem. Porque antes de mim, o Marcos namorava a filha do Manteiga. Né? Teve uma fé rápida com a Marina Manteiga. Será? Se isso tivesse acontecido com a Marina Manteiga, será que elas fariam isso? Eu me pergunto. Ou será que é porque eu vim lá do sertão, tô aqui no Rio de Janeiro sozinha? Você fala, fazem isso comigo? Isso porque essa luta da... Isso de querer tirar o meu lugar, me desqualificar. Eu não tô falando de dinheiro, Gugu. Não tô falando de dinheiro. Logo, não abrirei mão do que me é de direito. Você tá entendendo? É preciso que se entenda isso. Eu briguei pelo meu lugar de companheira, de esposa. A justiça me reconheceu, sabe? E aí agora tem o último passo, né? Tem o último round, vamos dizer assim, já que é uma briga, né? Teve uma decisão recente, né? Já que é uma... trata-se de uma guerra, é descabida, mas é uma guerra. Um litígio é uma guerra. Então, agora vai se discutir números. Ok, entrego isso para a justiça, que eles entenderem, meus advogados que vão falar disso. O lugar que eu estava, eu, Antônia, brigando, eu já fui reconhecida. Porque do contrário, Gugu, seria de um esculacho tão grande, você entendeu? Numa época onde as mulheres estão fortes, as mulheres empoderadas, as mulheres brigando pelo seu espaço, eu não podia baixar a cabeça para isso. Eu não quero saber, números, quantos... Eu não estou falando de zeros, eu estou falando de respeito. Eu estou falando do meu lugar que me é de direito. E 3 mulheres estão querendo me tirar isso. São homens. 3 mulheres. E se fosse com elas, você entende? Agora que a justiça já reconheceu que você tem direito, essa foi a decisão. Sim. Não é? A partir de agora, provavelmente o juiz vai determinar um valor para você. Se eu tenho direito ao que ele me deixou, que são os 50% do espólio, ou se são só referente aos 7 anos que estivemos juntos. Quando ele faleceu, eu chamei a Vanessa, olha, ela tem tantos por cento do dinheiro e barari, barará, barará. Todo mundo achou ótimo porque não sabia qual era a quantidade de dinheiro. Depois que souberam, mudaram de ponto de vista. O que você me disse quando eu falei, Vicente, eu não quero nada disso, eu vou desistir disso? Não, você tem direito, você tem que... Olha, a gente não... O que não merece, não merece. O que merece, merece. Você assinou um documento de união estável. Sim, assinei. Mas hoje, Gugu, já saiu uma nova lei aí que antes que separava a esposa da companheira, hoje juntou tudo, não tem mais isso. Me entristece muito. Primeiro que era uma relação pública e notória. E tá tudo registrado? Tá tudo registrado. Sabe, trabalhávamos juntos. Eu só entrei na vida dele para somar. E isso não ser visto. E eu vou repetir, Gugu. Se as 3 sentam comigo e falam assim, Antônia, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que meu pai te beneficiou. A gente não concorda. Somos as filhas. Eu juro pra você, Gugu. Eu juro pelos meus filhos. E diz, mas a gente tem a ciência da mulher que você foi pra ele. Da importância que você teve pra ele. Do que você fez por ele, principalmente quando ele estava doente. Falar, meninas, façam bom uso disso. Juro pra você.
Mas a forma como foi feita, o tempo inteiro numa tentativa de me desqualificar, é o que me faz hoje não abrir mão do que me é de direito. E hoje eu sei que alguma coisa vai vir para mim. Quanto e quando é o judiciário que vai decidir. E eu vou retomar um projeto que tínhamos juntos, que era a ideia de abrir um centro de reabilitação para crianças com câncer. Toda a disputa pela herança de Marcos Paulo gira em torno de 2 documentos. O primeiro seria um em que o ator e diretor declarava que tudo deveria ficar com as filhas. Mas existe um outro, feito anos depois, que Marcos Paulo fez à mão e no qual deixava registrado que Antônia também deveria ser uma das herdeiras. É sobre isso que Antônia Fontinelli vai falar a seguir. O Marcos Paulo em algum momento falou que queria deixar tudo para as filhas? Não. Quando eu abri mão, Gugu, o que é discutido é o seguinte, quando ele se descobriu doente, eu liguei para o inventariante dele e falei, eu quero abrir mão de tudo que é do Marcos. Eu quero ver o Marcos feliz. Eu quero ver o Marcos com a certeza de que em momento algum eu tive com ele por qualquer outro motivo que não fosse amor. Quando o documento ficou pronto, Antônia conta que teve uma conversa com o marido. Aí o Marcos me levou para a Búzios e falou, lê isso aqui. Você vai assinar isso aí? Pra que isso? Eu falei, porque eu quero. Eu quero fazer isso, Marcos. Tabelião, tudo bonitinho, assinei. Pronto, vim para casa, sensação de dever cumprido, viemos para casa. Eu peguei o envelope, Mariana, Vanessa. Mariana abriu o envelope, olhou, não comentou nada. Vanessa olhou e falou, mas por que você fez isso? Eu falei, porque eu quis. O documento, aquele... No qual eu estava abrindo mão de tudo. Tá. E mandei um envelope para Flávia Alessandra, pela Mariana. Mas, segundo a atriz, sem que ela soubesse, Marcos Paulo fez uma carta escrita à mão que a reconhecia sim como herdeira. Vamos ver uma forma de beneficiar a Antônia caso alguma coisa me aconteça, que eu vou operar. Não sei se eu vou sair vivo disso. Eu não sabia de nada. Antônia conta que veio a saber da existência deste novo documento no dia em que Marcos Paulo foi passar pela cirurgia para a retirada do câncer. O próprio diretor fez a revelação pouco antes de entrar no centro cirúrgico. Isso na frente do meu sogro, na frente delas, que estavam lá. Ok. Falei, não vai acontecer nada com você. Saiu, ficou mais um ano, tudo certo. A carta ficou lá. O que ele tinha feito? Uma carta escrita à mão e com a testemunha do meu sogro, que não testemunhou, não assinou, mas depois foi num cartório em São Paulo, tem um documento assinado pelo Vicente César falando, eu presenciei tudo. Eu acompanhei essa decisão do Marcos. Certo. Justiça, eu peço que a justiça seja feita. Quando ele viu que a coisa estava ficando Esse cheia pro meu documento lado. dizia o quê? Esse documento, nessa carta, era me beneficiando, deixando para mim 60% do disponível dele, que hoje as pessoas pensam que esse 60% significa 60% de tudo que era dele. Não, era 50%, só que o disponível é dinheiro, entendeu? Eram os investimentos. Ele separou das filhas, deixou os imóveis, deixou essas coisas para as filhas. Os imóveis para as filhas. E o dinheiro que ele tinha no banco, Sim. ele disponibilizava 60% para você. Sim, que significava 50% do espólio. Perfeito. Você entende? Ele não deu mais para ninguém, nem menos para ninguém, ele deixou todo mundo protegidinho, tudo bonitinho, como tem que ser. Ele era um homem muito... fazia tudo muito certinho, muito Caxias, Sim. sabe, Gogô? Muito honrado. Na abertura do testamento, o advogado de Marcos Paulo revelou a toda a família a existência da carta. Mas, segundo Antônia, o documento não estava registrado em cartório, como havia sido pedido pelo artista. Eu me apresento, meus advogados, das filhas, da Flávia.
E aí ele fala, olha, aqui é o que já foi feito em 2005, onde ele deixa tudo para as filhas, mas aqui tem uma carta que ele beneficia a Antônia e tal. Aí todos os advogados, não foi só o meu que questionou, ué, mas esse papel não foi reconhecido em cartório, por quê? Ele não soube explicar. Não teve uma explicação. O combinado foi sair de lá, não, mas agora eu vou registrar, ok. O combinado foi esse. Nunca foi feito. O que me entristece absurdamente é que hoje dá declarações do tipo, o único documento que ele deixou beneficiando alguém foi as filhas. O outro papel que a Antônia está pleiteando é um documento mal escrito, ilegível. Ô, Gugu, como tem coragem de fazer isso? E não está fazendo comigo, está fazendo com o amigo dele. Na primeira vez que eu fui reconhecida como esposa, porque essa não é a primeira vez, essa é a última instância, essa agora, que tem pouco tempo, em seguida, saiu declarações em tudo quanto é lugar. O fato dela ter sido reconhecida não quer dizer que ela vai levar alguma coisa. Ô, Gugu, que isso? Inventariante, era o advogado, a pessoa que ele confiou. O inventariante, ele não pode dar declarações a favor de ninguém, ele tem que ser imparcial. Até porque é o judiciário que vai decidir isso, se eu tenho direito a alguma coisa ou não. Você disse que o pai do Marcos Paulo estava presente, que assinou reconhecendo. Esse papel que o Marcos deixou e que hoje ele é passível de discussão no STJ, ninguém testemunhou. Que ele, como advogado, sabe muito bem que para aquele papel valer alguma coisa, precisaria de 3 testemunhas. Por que ele não instruiu o cliente dele? Ponto 1. Ponto 2. Meu sogro, vendo tudo isso que estava acontecendo, ele foi num cartório em São Paulo, com os tabeliões, eu não sei como é que ele fez, que os meus advogados acompanharam isso, porque ele pediu para os meus advogados. E ele fez uma declaração, registrou no cartório. Declaro que estava ciente da vontade do meu filho, que ele levou 1 ano sendo instruído de como poderia ser feito para beneficiar a Antônia. Não. Você sabe o que eu fiz? Declaração por escrito, em cartório, explicando exatamente o que ele queria. Porque se eu escrevo no meu testamento, eu deixo esse sofá para o seu Joaquim, o sofá é do seu Joaquim. Quer dizer, o pai do Marcos Paulo testemunhou a seu favor. Claro, para minha grande surpresa, porque eu não convivia com o Vicente. Ele não ficou do lado das netas ou do meu lado, ele ficou do lado do filho. Verdade. Ficou do lado do filho, você entende? É uma história que... Você está magoada com elas? Eu não sei se mágoa. Me dá uma tristeza horrível, né, Gugu? Porque tá no meio disso. E vou te falar, isso me atrapalha profissionalmente. Claro. Por quê? Porque se eu fizesse silêncio, eu sinto vontade de falar o nome de uma mulher agora, que essa mulher está sofrendo coisas que você não avalia. Que o marido também faleceu, mais ou menos na época do Marcos, ou um tempinho depois. Marido muito famoso. E ela fala comigo assim, eu não tenho a sua força, eu não tenho coragem de falar com ninguém na TV, eu não tenho coragem de gritar. E essa mulher sofreu, Gugu, como essa mulher ficou do lado do marido doente, que você não avalia. E eu posso lhe falar, ela não vai conseguir nada. Não vai. Não vai porque é injusto, porque o jogo é bruto. E vou te falar, Gugu, eu fiquei em silêncio 2 anos. Silêncio total e absoluto, o que é muito difícil fazer. Porque você quer gritar, né? Mas eu também aprendi ao longo dos meus 43 que a hora de calar é a hora de falar. Você entende? Você não pode falar o nome dessa mulher? Não, porque é expor ela. Se ela não tem coragem, imagina. Ela não quer expor. Se eu falar o nome dela aqui no dia seguinte, coitada, a vida dela vira um negócio. Em uma conversa recente com um jornalista da internet, Antônia teria pedido perdão à atriz Flávia Alessandra e às filhas de Marcos Paulo. Flávia,
É assim, se eu te fiz algum mal, me perdoa. Porque eu só fiz amar o seu ex-marido, então eu não posso abrir mão do que o Marcos me confiou, do que o Marcos queria que fosse. Por que você decidiu pedir perdão? Eu tinha que passar por isso, com essas pessoas. E aí, assim, se elas não tiveram a capacidade de fazer aquilo que eu te falei, que é chegar pra mim e falar, olha, a gente não concorda, a gente não quer te dar nada, a gente não tem nada contra você. Tá? Aqui é outra história, mas a gente te respeita como mulher e onde quer que a gente vai te honrar pela importância que você teve pro meu pai. Porque elas conviviam com a gente, elas sabem a importância que eu tive pro pai delas. Mas não, dizem que no velório mesmo coisas terríveis estavam acontecendo. Muita gente declarou isso. Inclusive tem relatos assim do meu sogro, que foi uma das coisas que deixou ele muito triste. E muitas testemunhas, pessoas que estavam lá. Já tinha um movimento separatista ali, sabe? No velório. Graças a Deus que eu não vi isso, porque eu tava fora de órbita. Então, assim, se eu fiz algum mal para essas pessoas, indiretamente, que elas me perdoem, sabe? Porque isso, Hugo, implica, como eu te falei, num monte de coisa. Trabalho. Muita gente dentro da TV Globo gosta de mim. As pessoas ficam temerosas de me chamar para trabalhar porque não sabem o que acontece de fato. Você entende? O fato de eu, há 5 anos, ficar batendo nessa tecla, sabe? Brigando pelo meu lugar. Isso é chato. E o que é mais incrível, Gugu, é que eu não tenho sentimento nenhum por elas, sabe? Nenhum. Foi também uma coisa que me chocou, uma fotografia que um amigo me mandou, depois da leitura do testamento, o pessoal brindando numa churrascaria, aquilo me machucou muito. Essa última decisão favorável a você, ela pode ser mudada Não. com recurso? Não. É definitivo? É definitivo. Agora, ação! Um sonho que você ainda não realizou? Viajar o mundo inteiro com os meus. Hoje 2 filhos e uma neta. Viajar, só viajar, enriquecê-los de cultura, sabe? Que isso ninguém tira. Isso ninguém toma, não tem patrimônio mais poderoso do que esse, conhecimento. Eu já vi que você gosta de orquídeas, por acaso a gente comprou amei. uma orquídea. Você tem umas lindas no seu jardim. Amei, meu amor, eu amo. Essa cor você não tem ainda. Ai, que Obrigado. amor. Eu que te agradeço, Adorei. meu amor. Um beijo, meu amigo. Eu que te agradeço.